Olá! Esta é uma videoaula a respeito da arquitetura de von Neumann, feita pelos alunos de Engenharia da Universidade de Brasília, do Campus Gama, para a disciplina Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O objetivo dessa aula é explicar como as diferentes estruturas operacionais dentro da arquitetura de von Neumann funcionam e interagem entre si, de forma que, ao final deste vídeo, você possa compreender melhor a história, o funcionamento e as limitações desse tipo de arquitetura. Dividimos essa videoaula em 4 partes. A primeira é uma pequena introdução, na qual apresentaremos um breve contexto histórico sobre a pessoa de John von Neumann e a história por trás de sua famosa arquitetura computacional. Na segunda parte, dissecaremos a máquina de von Neumann, conceituando cada parte funcional dessa arquitetura e como essas partes interagem entre si. Na terceira parte, falaremos um pouco sobre o famoso problema do gargalo de von Neumann. E, por fim, apresentaremos uma breve discussão sobre os tópicos abordados, juntando as informações apresentadas para explicar os efeitos práticos disso tudo em nossas vidas. Então vamos lá. Introdução. John von Neumann nasceu em 1903 na cidade de Budapeste, na Hungria, em uma família judaica. Estudou em ótimos colégios elitistas e desde pequeno já era visto como um prodígio. É considerado um dos maiores matemáticos do século XX. Contribuiu em diversas áreas da matemática e da física, como a teoria dos conjuntos, análise numérica, mecânica quântica, economia, computação, entre outras. Se naturalizou americano e teve participação fundamental no projeto das bombas atômicas produzidas durante a Segunda Guerra Mundial, que foram jogadas sobre a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, no Japão. É comum encontrar referências a John como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Diziam, na época em que ele era vivo, que os cientistas em geral provam o que são capazes de provar. Von Neumann provava o que quer. Fazer uma análise sobre os aspectos em que John von Neumann contribuiu para a área da computação não é uma tarefa fácil, afinal, pode-se dizer que, talvez sem John, muito do que nós conhecemos sobre a arquitetura de computadores, digitais e sua programação nem existisse. A partir da década de 1930, com o apoio principalmente das agências militares, observou-se nos Estados Unidos e na Europa uma aceleração no desenvolvimento de máquinas automáticas de cálculo, coincidindo com a disponibilidade de dispositivos eletromecânicos, os relés, e eletrônicos, as válvulas. Segundo Goldstein, cientista que participou da construção do primeiro computador totalmente eletrônico da história, o ENIAC, o envolvimento de von Neumann com a computação teve início nessa época. John já era um matemático de reputação mundial e já deslumbrava as possibilidades de se automatizar o cálculo e procedimentos matemáticos maçantes e repetitivos. Von Neumann teve uma participação discreta no final do processo de construção do ENIAC, no qual teve contato com importantes cientistas da área da computação, como John Presper Eckert, John Mauchly e Hermann Goldstein. Juntamente a esses e outros cientistas, iniciaram o projeto EDVAC pela Universidade da Pensilvânia. Todas as máquinas desenvolvidas até o início desse projeto eram programadas através de meios externos, utilizando cartões, fitas perfuradas e muitos cabos de conexão. Esses dispositivos tinham um fator extremamente limitante, dispunham de pouquíssima memória para armazenar dados e resultados intermediários dos cálculos. O ENIAC, por exemplo, tinha capacidade de armazenar cerca de 700 bits, utilizando aproximadamente 17.000 válvulas eletrônicas. Então, Eckert propôs a utilização de linhas de atraso para a implementação de elementos de memória com custos mais praticáveis. Essa concepção se baseava em propagar ordenadamente em tempos regulares e determinados um bit de informação por elementos de memória, em um ciclo infinito. Assim, a ideia de se armazenar e trabalhar com milhares de bits se tornou viável.
A partir desse ponto, a possibilidade de se armazenar um programa na memória em vez de fitas e cartões perfurados se tornou algo plausível, e apesar das controvérsias que envolvem a autoria dessa concepção, foi John von Neumann que redigiu a primeira descrição quase completa sobre um computador projetado com essa estrutura. O relatório de von Neumann teve grande repercussão e se tornou a diretriz para o projeto de muitas máquinas da primeira geração, incluindo o EDSAC, o primeiro computador controlado por programa armazenado em memória, que entrou em funcionamento em 1949. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, John iniciou uma jornada para a construção de outro computador pela Universidade de Princeton, o qual serviria para cálculos científicos em geral. Esse projeto incorporou características importantes como um melhor aproveitamento da memória, processamento paralelo de palavras e uma documentação completa que incluía um estudo detalhado sobre operações lógicas e aritméticas. Os projetos do EDVAC e da máquina do IAS constituíram a inspiração e a base para o que chamamos de arquitetura de von Neumann, que está presente conceitualmente no projeto de quase todos os computadores desde então. Vamos conhecer mais sobre a arquitetura de von Neumann. A máquina proposta por John pode ser dividida em 4 partes. São elas: memória principal, unidade central de processamento, a CPU, unidade lógica e aritmética, a ULA, e a unidade de controle. Vamos descrever cada uma dessas partes. Memória. Podemos imaginar a memória principal como uma caixa com vários compartimentos que podem ser acessados por meio de um endereço. Endereços de memória são como endereços de casas, em que o carteiro consegue facilmente encontrar os destinatários. O carteiro representa a CPU e o endereço de memória permite com que a CPU encontre os dados armazenados em um determinado local. Essa conexão entre CPU e memória é feita por meio de um barramento, que nada mais é do que um conjunto de linhas de comunicação que permitem o tráfego de dados. O desempenho de um barramento é medido pela quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo, o que é chamado de largura de banda. Dizer que um barramento é de 32 bits equivale a dizer que podemos transmitir simultaneamente 4 bytes de informação. Unidade central de processamento. A CPU age como um cérebro do computador. Ela é responsável por obter os dados e instruções a partir da memória, executar essas instruções e armazenar os resultados obtidos de volta na memória. A CPU é composta de algumas subunidades, cada uma com uma função específica na operação do processador como um todo. São elas a unidade lógica aritmética, ULA, e os famosos registradores, e a unidade de controle. A ULA é uma coleção de circuitos que realizam as operações sobre os dados. As operações básicas podem incluir adição, subtração e manipulações como deslocamento de bits. Os registradores são posições de memória construídas dentro da CPU. Como são diretamente integrados aos circuitos da CPU, os dados armazenados nos registradores podem ser acessados com uma velocidade maior em comparação aos dados da memória principal. No entanto, devido ao número limitado de registradores na CPU, estas posições de memória são reservadas para dados que estão sendo usados em um dado momento. Então, para funcionar efetivamente, o computador deve copiar dados constantemente entre os registradores e a memória. Unidade de controle. A unidade de controle pode ser vista como o cérebro dentro do cérebro, porque ela controla as várias funções da CPU. É formada por um conjunto de circuitos que realizam a busca de dados e instruções a partir da memória principal, bem como controla o fluxo de dados dentro dos registradores para a ULA e da ULA para os registradores, e as operações realizadas. E para fechar, temos a entrada e saída de dados, pelos quais a máquina irá interagir com o mundo externo. Então, conseguimos criar um ciclo operacional em torno desses componentes. O ciclo de von Neumann é conhecido como os processos sequenciais de busca, decodificação e execução, ou seja, a máquina procura e carrega uma instrução da memória com o código da atividade que deve ser realizada. Esse código é então interpretado pela unidade de controle, a tarefa é, por fim, executada e o ciclo se repete enquanto houver instruções. Agora que já conhecemos mais sobre a arquitetura dos nossos computadores, vamos falar de algumas curiosidades relacionadas a ela. Você sabe o que é gargalo de von Neumann? A resposta é sim, ou quase sim. Isso porque, de alguma forma, você já percebeu seus efeitos práticos ao utilizar um computador pessoal, principalmente os mais antigos.
No processamento de dados, em computadores modernos, a capacidade de se carregar informações da memória é muito menor do que a capacidade de trabalho, em termos de velocidade, do processador. Isso compromete seriamente a velocidade dos computadores, principalmente quando a operação exige processar uma grande quantidade de dados. A CPU, portanto, é forçada a esperar pela informação que vem da memória. E tem mais, ultimamente, com a evolução das CPUs e o aumento da capacidade de memória nos computadores, o gargalo de von Neumann vem se tornando um problema cada vez maior. E, apesar de existirem formas de se amenizar esse fato, como a utilização de memória cache entre o processador e a memória principal, vários cientistas criticam essa limitação da arquitetura de von Neumann. Os supercomputadores, por exemplo, utilizam uma abordagem estrutural diferente, como a arquitetura NUMA, um sistema de processamento paralelo de dados. Conclusão: as primeiras máquinas de computação tinham programas fixos como uma calculadora de mesa. Ela é capaz de realizar contas básicas e apresentar o resultado em um display simples, mas se, por exemplo, quisermos editar um texto nela, não conseguiremos a menos que isso envolva uma reestruturação de todo o projeto e arquitetura da máquina. Construir um programa era um processo trabalhoso e envolvia complexos fluxogramas, desenhos detalhados de engenharia e uma etapa extremamente trabalhosa de reconstruir fisicamente partes da máquina, podendo levar quase um mês para fazer funcionar um programa no ENIAC. A ideia do computador de programa armazenado mudou tudo isso. Pense em um computador que pode armazenar na memória um conjunto de instruções, o programa, que detalha o cálculo. Um projeto de programa armazenado também permite que o próprio programa possa se automodificar durante a execução, o que caiu em desuso pela possibilidade de danificar até o sistema operacional no caso de alguns erros. Então, registradores que armazenam a posição da próxima instrução foram implementados para contornar esse problema. A arquitetura de von Neumann está presente no nosso cotidiano, nos nossos computadores pessoais e na maioria dos sistemas computacionais comercializados no mundo. Logo, observamos que apesar do impressionante progresso tecnológico, muito do legado de von Neumann continua extremamente atual.